Olá, eu sou a Júlia Galvani e esse é o quadro Pioneiros de Luz. Estou aqui hoje com o pastor Otávio Belz e sua esposa Vera, que vão nos contar um pouquinho sobre sua obra e ministério na Igreja Adventista. Bom dia, pastor, tudo bem? Bom dia, bom dia. É um prazer, muito obrigado por esses momentos. Pastor, vamos à primeira pergunta então. Por favor, nos fale o seu nome completo, onde o senhor nasceu, quem são seus pais e seus irmãos. Otávio Chagas Bels, eu nasci em São Paulo, paulistano, e justamente 20 de maio de 1939, e logo a Segunda Grande Guerra Mundial. Nasci nesse período. E sou filho do pastor Rodolfo Bels, já conhecido, ele, neto do primeiro adventista converso no Brasil, Guilherme Bels, da história de Gaspar Alto, que inclusive agora tem a reedição do livro A Chegada do Adventismo no Brasil, do pastor Michelson Borges. E a minha mãe é Alice Chagas Bels. Interessante que o meu avô, que eu não conheci, materno, ele foi o primeiro leigo pertencia a uma mesa administrativa no Brasil, Oswaldo Chagas, de Ibitinga, e era fazendeiro e que ajudou muito com dinheiro e equipamento para fundar o Seminário Adventista, hoje o NASP São Paulo. E os meus irmãos é o pastor Cláudio Bels, que muitos conhecem, porque foi um líder dos desbravadores aqui no Brasil, trabalhou na missão, na União e Associação e Divisão. E foi o primeiro a usar também o uniforme dos desbravadores na Igreja do Meier no fim da década de 50. E não foi muito bem recebido lá nesta igreja por usar esse uniforme dos desbravadores. Tem história. O outro irmão é o Dr. Fábio Bels, médico, já falecido, e a minha irmã Cleide Bels Dias, casada com o pastor Rubem Dias, que foi um cantor de uma voz rara, do Quarteto Harmonia, também conhecido no Brasil. Pastor, qual é a sua data de nascimento? Quantos anos o senhor tem hoje? Hoje eu estou com 81 anos de idade e posso lhe dizer, adiantando a saúde, eu não tomo um remédio. E dou graças a Deus por ser adventista do sétimo dia e valeu a minha vida e estou feliz pela saúde que eu tenho, que Deus me conserve assim. Amém. Qual a data do nascimento? 20 de maio de 1939. E coincidindo, o maestro Flávio Araújo Garcia, também ele é da mesma data do meu aniversário, só que é 10 anos antes de mim. Pastor, nos apresente a sua esposa. Quando vocês se casaram e quem são seus filhos? Nós nos casamos no dia 8 de setembro de 1960, na Igreja Central de Santo André. Quem oficiou o casamento foi o senhor meu pai, o pastor Rodolfo Bels, e a dona Vera Helena está aqui do lado. Vamos completar 60 anos de casado. Bodas de diamante, não é isso? Olha, Bodas de não sei o nome. de diamante. E os nossos filhos são 3. A primogênita é a professora Márcia, possui educação física, trabalhou no UNASP São Paulo, trabalhou na obra no Rio de Janeiro e hoje ela atua na Secretaria de Educação do município da cidade de São Paulo. Já aposentada pelo INSS, mas continua em atividade. E o meu filho é médico, Dr. Ronaldo, e
atua em Minas Gerais e São Paulo, é residente em Bragança, e a caçula é a professora Cássia Alice, que também foi vice-diretora de colégio no município da cidade do Rio de Janeiro. Temos 4 netas, a doutora Marina, que hoje é médica veterinária, temos casada também com André Lima, que trabalha na General Motors, e temos a Milena e as pequenas, que é a Rafaela e a Giovana. E agora a dona Vera vai falar um pouquinho. Dona Vera, muito obrigada por ter aceito participar aqui com a gente. É um prazer ter a senhora aqui nessa entrevista. Dona Vera, quando que a senhora nasceu e quem são seus pais? Eu nasci no dia 9 de novembro de 1941. Meu pai, pastor Arnaldo Benedito Cristianini, minha mãe, Iná Pulino Cristianini. Nasci na cidade de Bebedouro, estado de São Paulo. Dona Vera, nos conte um pouquinho sobre a sua conversão. A senhora nasceu em lar adventista, como que a mensagem chegou até a sua família? Eu nasci num lar presbiteriano, mas o meu pai nunca concordou com o sábado, que eles não guardavam, né? E a imortalidade da alma, que ele também não aceitava. E com isso ele começou a pesquisar, começou a procurar uma igreja que pensasse como ele. E aí ele achou a igreja adventista, ele procurou e ele achou. E aí eu era menina ainda, mas aí nós todos fomos. Muito bonita essa história, Dona Vera. Como que a senhora, ao lado do seu esposo, contribuiu com o ministério? Bom, a gente trabalha junto na igreja, né? Você pode imaginar qualquer cargo, menos ancião, eu não fui. O resto tudo eu fui. E a gente participava na música, no evangelismo infantil, nas docas antigamente, hoje Abra, né? E vários outros departamentos. Mordomia, Ministério da Mulher, diaconisa, já fui tudo. Muito bem. Vou voltar a palavra agora para o pastor Otávio, mas a senhora pode ficar à vontade quando quiser fazer alguma contribuição, tudo bem? Tá bom, obrigada. Pastor Otávio, onde o senhor fez o primário, o ginasial, o colegial e depois a graduação em teologia? Bom, o primário tem uma coisa interessante. Papai era o presidente da União e foi fundada a primeira escola paroquial em Moema. E quem me alfabetizou foi a professora Linda Talvic de Oliveira, que é a esposa do grande evangelista pastor Geraldo de Oliveira. E depois o primário, eu graduei, né, primário, na escola de Moema, não adventista. O ginásio eu terminei no CAB, embora estudei também no Colégio Ipiranga, em São Paulo, e no Instituto Adventista do Uruguai, lá em Progresso, Canelones, quando meu pai estava trabalhando na divisão sul-americana, em Montevidéu. E o colegial me formei no técnico de contabilidade no Rio de Janeiro, no Colégio Paula Freitas. E agora a teologia é o seguinte, não vou encontrar meu nome em formatura. Porque quando eu estava já para fazer o último ano de teologia, eu fui chamado pela Associação Rio Minas, porque anos atrás, sempre eu trabalhava em conferências. Era, às vezes, pianista de alguns cantores, e eu dava estudos bíblicos também. E em 1964, 65, eu fiz aquele grande curso de extensão, que eram 3 meses, de manhã, à tarde e à noite. E aí eu completei a teologia para ter o meu diploma. Então, eu posso dizer em 1965, mas eu já estava atuando como pastor. Inclusive,
no distrito de Cataguases, na zona da Mata, em Minas Gerais, porque Juiz de Fora era um distrito muito grande e eles queriam dividir, e eu peguei uma parte desse distrito, e aí comecei o meu ministério ali em Cataguases, Minas Gerais. Pastor, a respeito da sua conversão, como que o senhor conheceu a mensagem, como chegou à sua família, e depois com relação ao seu batismo, o ano, o local e quem oficiou? Eu nasci num lar que já era, deixa eu ver, a quarta geração de adventista. Então, eu nasci no berço adventista. Já vinha do meu bisavô Guilherme Belzos, o meu avô pastor Francisco Belzos, meu pai pastor Rodolfo Belzos, então eu já nasci num berço bem adventista. E sou feliz e fui descobrindo as mensagens e já vou adiantar o que você vai me perguntar, a professora, desculpe, senhora, é o seguinte: quem me deu os estudos bíblicos para eu me batizar foi um homem que eu reputo os mais inteligentes dos pastores, inclusive no mundo, pastor Siegfried Júlio Schwantz, que era o pastor da igreja do CAB. E adianto que o pastor Siegfried Júlio Schwantz sabia 23 línguas, idiomas, dialetos e línguas mortas. Isso é algo fantástico, né? Que a inteligência que Deus deu a esse homem. E é conhecido aí do Centro de Memória. Então, ele que me preparou, tive esse privilégio de ser batizado. Só que quem me batizou foi meu pai. Qual foi o ano do batismo? Foi em 1954. E eu quero aqui dizer algo interessante. O meu pai batizou os 4 filhos e realizou os 3 casamentos dos filhos, porque o meu irmão, médico, quando casou, o papai já tinha falecido. O Cláudio foi batizado na Igreja Central de São Paulo, quando o papai era pastor lá. Ele estava substituindo o pastor José Amador dos Reis, que havia falecido. E o Fábio foi batizado em Moema, quando ele era pastor presidente da União Sul. E a Cleide foi batizada na Igreja Central de Montevidéu, no Uruguai. Papai era o secretário de campo, era um vice-presidente da divisão. E ele me batizou no CAB, mas eu não tinha batistério. Eu fui batizado na Igreja do Capão Redondo, em 1954. E foi o primeiro batismo do pastor Schwantz também, Siegfried Júlio Schwantz. Eu vi o meu pai ali, antes da entrada, orientando o pastor Schwantz, pegar a mão, como é que devia fazer. Então, são coisas maravilhosas do ministério, né? Que legal, pastor, muito interessante. Nos conte um pouco sobre o seu ministério, os locais em que o senhor trabalhou, os anos até a sua jubilação. Eu comecei em Minas Gerais, Cataguases, e foi um período muito maravilhoso, porque eu posso dizer que ali 3 anos e meio, e eu não tive um caso de disciplina eclesiástica na igreja. E povo maravilhoso, bastante batismos, embora ser Minas Gerais um estado difícil de batizar, né? E aí fui transferido para uma igreja maior, que é o distrito de Volta Redonda, que atingia até o mar em Paraty, e eu subia a montanha e chegava até em Minas Gerais, em Bom Jardim de Minas, um vasto território. E foi também um período que eu tenho saudades, cresci muito no ministério, aprendi muito,
E depois fui chamado quando a Associação Geral não queria mais que pessoas idosas, pastores idosos, fossem capelães. Eles queriam capelães novos. E eu fui um dos chamados para o Hospital Adventista Silvestre, no Rio de Janeiro. E foi um período também quando o diretor era o Dr. Edgar Meyerberg. O Hospital Adventista Silvestre era considerado o número 1 no Brasil, dos particulares, lógico. Inclusive, quando a Rainha Elizabeth II esteve no Brasil, o Hospital Adventista foi escolhido, o Silvestre foi escolhido para atendê-la. Você vê o prestígio que o nosso hospital, os adventistas do sétimo dia, tinham perante o governo brasileiro. E aí fui chamado para Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Desculpa. Antes eu fui pastor 6 anos na Igreja de Olaria, zona da Leopoldina do Rio de Janeiro. Para ter uma ideia, também abrangia a Ilha do Governador, onde hoje tem o aeroporto do Galeão. Também foi um período profícuo, tive anciãos maravilhosos. Tenho saudade, eu não posso me queixar da minha vida ministerial. E depois fui para longe, fui para Mato Grosso do Sul, e um distrito extenso, grande, mas que povo hospitaleiro, que povo agradável, simples, e eu posso ter que agradecer a Deus por onde eu passei, e terminei o meu ministério na capelania do Hospital do Pênfico. Ali, sim, ali, com os pênfigosos, eu tive que sentir como pessoa, porque eu, como pastor, eu era obrigado, às vezes, comer com eles naquela situação, porque eu também tinha que ser humilde e ver o que era a vida. Então, aquilo valeu muito para a minha vida pessoal, espiritual e ministerial. Qual foi o ano da sua jubilação? Não, eu não cheguei a me jubilar, eu me desliguei da obra por uma incompatibilidade administrativa, tem uma história por causa de uma, desculpa, sou obrigado a falar, de uma trienal que nós não concordamos como foi ela dirigida e sem democracia, e eu tive que sair. Eu não queria entrar nesse detalhe, e aí eu pedi meu desligamento, escrevi para o pastor Neil Wilson, que é o pai do atual Ted Wilson, que eu queria me desligar, ele pediu que eu não saísse, mas eu achei que era meu tempo já determinado, e depois fui cuidar da minha vida e estou feliz até hoje, dentro da igreja, com fé e alegria no coração. Amém. Pois não. Conte o que mais... ou 2 histórias em que o senhor sentiu a mão de Deus em sua vida. Comigo, né? Isso. A Associação Rio Minas me mandou para abrir uma igreja que estava fechada, que não era adventista, no lugarejo, não era cidade, de Belisário, que pertencia ao município de Muriaé. E lá, essa religião era um pastor da África, e fez essa igreja evangélica, e o diabo tomou conta dessa igreja, e uma senhora passou mal, estava grávida, e o pastor foi lá e disse que ia tirar o demônio de dentro dela, pisoteou, saiu nos jornais naquele tempo, né, e matou a mulher e a criança. Foram todos presos e voltaram, depois de um determinado tempo, para o mesmo lugar. E, na prisão, um deles se converteu ao adventismo. Ele disse, olha, essa que é a verdade. E aí já tinha lá uns 30
para serem batizados e eu, ainda novinho, quase sem experiência, fui para lá. E a associação me pediu que eu fizesse umas conferências, eu fui. E numa noite daquela, eu era no Penumbra, eu estava cruzando uma ponte e apareceu um cidadão com uma faca e disse que ia me matar, porque eu ia abrir aquela igreja que era do diabo. E fiquei lutando com ele, mata, não mata, e de repente apareceu o juiz de paz da região, que era o seu Rodão, e disse: o que está acontecendo aqui? Aí eu expliquei: olha, esse cidadão não está satisfeito com a abertura da igreja, e é uma nova igreja de 27º dia, terminou em paz. Aí, adivinha quem foi naquela noite o meu diácono, modo de falar, que cuidava das crianças, do barulho, das conferências? Foi esse cidadão que queria me matar. Então eu vi que Deus pôs a mão naquele momento de mandar o juiz de paz, o anjo ali veio, e esse cidadão não se converteu, mas foi um amigo que eu tive na cidade de Belisário. Amém. Estou vivo até hoje, viu? Amém. Foram quantos anos de ministério ao todo? 25. Ao longo de 25, pastor, qual foi o seu maior legado, em sua opinião? Olha, o legado é o exemplo, é o testemunho, e eu acho que por onde eu andei, eu me especializei em ser pastor de igreja. Eu era muito criativa, aqui está a Dona Vera, o que eu fiz, o que eu realizei, o que eu modificava, semana de oração, inéditas e dinâmicas. Em 1976, quando inauguraram a igreja de Timbira, central de Belo Horizonte, o pastor Paulo Stabile me convidou para ser a primeira semana de oração nessa igreja recém-inaugurada, e me escolheu. Eu vim do Rio de Janeiro e fiz uma semana de oração inédita, bem diferente. Eu pregava só 10 minutos no final. A igreja participava. Naquele tempo era slides, né? E eu fiz um tipo de um letreiro luminoso. Imagine hoje se eu tivesse a internet, né? E chegava sempre um moço, logo que eu chegava das 6 às 7, 7h30, eu ficava na sala pastoral para atender alguém que quisesse uma oração especial, alguma coisa. E assim que eu entrava lá no recinto, eu vi um moço muito alto, uns 17 anos, e eu falei: olha, você é tão pontual, moço, você vai me ajudar. Você vai cuidar do meu painel, você vai... E ele participou daquela semana de oração. Por essa iniciativa e por esse trabalho que ele fez, ele se entusiasmou na igreja, e esse moço decidiu ser um pastor da igreja de 27º dia. Ele já era adventista, né? E hoje eu tenho essa alegria. Sabe quem era? Quem? Pastor Ronaldo de Oliveira. Nossa, que legal! E uns anos depois ele se encontrou conosco na Casa Publicadora Brasileira. Aí ele chamou a Dona Vera à parte. Eu quero conversar com a Dona Vera. E aí ele contou detalhes dessa semana de oração, como ele se decidiu, e que eu fui uma pessoa que estimulou pela semana de oração, dei oportunidade a ele de participar, e hoje eu sou feliz com ter um pastor dessa qualidade, né, que a senhora também conhece, pastor Ronaldo de Oliveira. E tinha outros mais, né, que a gente também ajudou a ser pastor, uns 3 ou 4, e não precisa aqui mencionar,
talvez não queiram, mas o pastor Ronaldo sempre fala que eu fui que encaminhei ele para ser um pastor. Então, esse, para mim, já é um legado maravilhoso. E ele está nativo ainda, né? Com certeza. É. Pastor, ao longo do seu ministério, o senhor teve um mentor que o ajudou a alcançar seus objetivos ou passar por um momento difícil? Talvez uma pessoa que foi um conselheiro ou um exemplo? Bom, primeiro eu tive um pai, né, que era pastor, e esse eu tenho que tirar o chapéu, é um cristão, aqui está a Dona Vera, que conviveu com ele, e resumindo, ele vivia o que pregava no púlpito, o que ele pregava no púlpito, ele vivia na sua vida, em casa, com todos, era um cristão, era um presidente amigo, não tinha vaidade, não tinha orgulho, ele tudo era a causa de Cristo e impressionante. Meu pai era um homem de oração, era impressionante. Interessante que eu era menino e às vezes eu falava com a secretária, o papai está aí? E a secretária falava, tá sim, mas eu falei, mas a porta está aberta, está fechada? Não, não tem ninguém lá dentro, só seu pai. E eu abria devagarzinho a porta, meu pai estava de joelho. Ele tinha um cantinho no seu escritório que era o seu cantinho de oração. Ele entrava, já ia direto antes de ir para a sua escrivaninha, para a sua mesa, ele ia no cantinho e se ajoelhava. Quando tinha algum problema, telefonema, alguma coisa, alguma reunião, ali ele se ajoelhava. E antes de sair, se ajoelhava e saía. Então, meu pai era um homem de muito joelho, entendeu? A sabedoria dele vinha dos joelhos da oração. Então, esse foi o meu conselheiro, meu amigo, mas eu quero acrescentar outros também, e não posso deixar. Eu quero o pastor Roberto Rabelo, pastor Jerônimo de Oliveira, também o pastor Vandir Aroca, e João Linhares e o pastor Moisés Salinigre. Esses eu seria injusto se não mencionasse. Quanto ao cuidado com a saúde, como que foi? O senhor tem algum testemunho, algum conselho para deixar com relação sobre a importância desse assunto para os obreiros? A alimentação é uma coisa tão importante que o diabo se incomoda com ela. Basta dizer que ele joga o fanatismo em cima disso. Não é? A senhora é nova, mas no meu tempo o fanatismo pegava muito a alimentação, o vestuário das mulheres, e naquele tempo carne também era muito difícil. E eu aprendi tudo, tive um lar maravilhoso de fartura, uma boa alimentação, liberdade para escolher os alimentos em casa, e não sou vegetariano, mas também não gosto de carne. Então, se um dia eu vou na casa de alguém, ou em casa, a gente come uma vez carne, mas não sou chegado, e graças a Deus a Dona Vera é uma excelente cozinheira, e hoje eu estou com 81 anos e não tomo um remédio. Aqui está ela como testemunha. Amém. E vou ver o que Deus tem para mim. Mas eu queria só apenas aqui, que eu vi no roteiro, muitos pastores devem contar milagres maravilhosos, inclusive de doenças e de curas. Mas eu tenho 2 milagres aqui que eu queria rapidamente contar para a senhora. O seguinte, coisas inéditas. Uma foi o seguinte, eu cheguei em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, e peguei logo a lista com a secretária para fazer as visitas, né? Eu fui um pastor que sempre visitei. E o pastor tem a igreja na mão quando ele visita. Os sermões que ele faz dependem das visitas que ele faz.
Então, isso é muito importante hoje, visitação. Está difícil na época moderna, tem apartamentos nas capitais, mas no interior ainda é fácil fazer visitas. E eu fui, tinha uma senhora que estava já mais de 10 anos, ela perdeu a força dos músculos, teve derrame, chamava Irmã Cotinha. Comecei a visitá-la e tal. Aí chegou a primeira Santa Ceia, e eu, de tarde, chamei o irmão Hilário Acunha, o irmão Zequinha Alves, meu filho Ronaldo foi junto e o filho do irmão Zequinha, o Adilvão, foi junto. Demos a Santa Ceia para a irmã. Ela não só abriu os olhos, ela não tinha força nenhuma, né? E aí, da saída, quando terminamos a Santa Ceia, que é só o pão e o suco de uva que eu dei a ela, a lava-pés é impossível, né? Então, é o seguinte, a irmã e o irmão falaram assim, ela gostava muito do hino Sob Suas Asas. E nós fomos cantar os hinos, nós começamos. Como nós começamos a cantar no Inário já novo, ela começou a cantar no Inário antigo. Ela levantou assim e cantou. Uma voz que eu nunca vi, não sei se é soprano, não sei, é uma voz, nós ficamos perplexos, e ela começou a cantar, e eu senti aqui dentro de mim que tinha um coral cantando junto. Ela acabou de cantar, ficou no mesmo estado que estava. Nós saímos, comentamos, eu falei, eu escutei assim um coro, o irmão Acunha, o irmão Alves, o meu filho e o Adilvão, jovem, também escutou mesmo na cabeça deles, eram anjos cantando, eu acredito nisso. Olha só, que lindo. Isso foi no sábado. Aí a irmã chorou muito, ela disse, ela nunca se mexeu, como é que ela levantou, sentou assim, saiu do travesseiro, sentou, cantou e voltou. Terça-feira eu fiz o sepultamento dela. Nossa. Então esse hino Sob Suas Asas é muito importante na minha vida também. Outro ponto, esse é rápido. Em Mato Grosso do Sul também era uma fazendeira até bem de vida, eu posso dar um nome, a Aumentina Amenta, está a dona Vera escutando aqui. Uma das visitas ali na varanda da casa dela, lá é muito calor, né? Ela disse, pastor, eu tenho um segredo para lhe contar. Eu falei, o que foi, irmã? Eu sou analfabeta, já tinha uns 60 anos mais ou menos. O meu sonho é ler a Bíblia. E ela disse, eu quero ler a Bíblia, pastor, o que eu faço? Eu disse, irmã, a senhora tem fé? A senhora tem certeza que Deus pode lhe ensinar? Tenho. Estou resumindo. A conversa foi longa, né? Aí, eu tenho. Então, irmã, vai pedindo. Se ajoelha, peça, 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 com confiança. Um dia ela me chamou e disse, pastor, estou conseguindo ler a Bíblia. Não como nós, fluentemente, lógico. Era um tipo gaguejando, mas estava lendo. E devagar, e ali entendendo a Bíblia. E ela, desculpa, ela disse, eu queria ler a história de Jesus Cristo. Eu só ouço, eu quero ler Jesus. Bom, eu peguei um jornal com aquelas letras garrafais da manchete. A senhora lê esse jornal aqui? Sabe o que ela me disse? Está embaçado, pastor, não consigo. Um dia peguei o Espírito de Profecia, levei, aí, não sei, mostrei o Espírito de Profecia. Ela disse, pastor, está embaçado, não consigo ler. Aí eu punha a Bíblia, ela pegava a Bíblia, ela começava a ler. Devagar, assim, tipo gaguejando, mas li. E numa quarta-feira à noite,
né? Eu fazia participação, era sobre Daniel e Apocalipse também, e eu marquei na Bíblia, agora eu quero que a senhora leia em público, que está a dona Vera de testemunha. Não é que ela leu do modo dela, ela leu dentro da igreja a Bíblia. Então, esse, para mim, é um milagre, né? É uma coisa inédita. Uma senhora de 60 anos, mais ou menos isso, aprender a ler a Bíblia, que era o sonho da sua vida. Amém. Que Deus seja louvado por esse testemunho. Pois não, pois não. Pergunta ao Senhor, qual o seu verso favorito da Bíblia e por quê? E por fim, suas palavras finais aos ouvintes. Pois não, é o seguinte, eu era pequeno, menino, e você não pegou esse período. Na escola sabatina, a gente decorava os 13 versos do verso áureo do trimestre da escola sabatina. Era decorado. E no fim do trimestre tinha a grande festa da escola sabatina, e a gente todos iam juntos lá, a meninada, e meninos e meninas, e a gente todos juntos, a gente falava de cor os 13 versos. Então, tá tudo na cabeça até hoje. E tenho dois, eu não vou dizer um só, não, só dois. Desculpa, peço licença. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E o outro é, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amém, pastor. E agora, eu queria apenas sintetizar a sua pergunta final. Eu digo, nesse tempo que nós estamos, inclusive da pandemia, né? Coisa inédita na nossa vida e na vida da igreja, eu creio que é comunhão com Deus, a nossa vida com Cristo, os nossos ouvidos, a ação do Espírito Santo e o olhar fixo na constelação de Órion. É lá que Jesus vai voltar. Amém. Pastor, muito obrigada por ter dedicado aqui um pouquinho do seu tempo. Obrigada, dona Vera, também. Que Deus seja louvado por todas as histórias. Tenho certeza que vai ficar registrado na história como Deus atuou em sua vida. Muito obrigado.